Pessoal, bom dia. Voltamos aqui para mais uma aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre função, tá? Então aqui vai ser uma aula resumo sobre função, tá? Uma aula bem rápida assim para que vocês possam ter um conhecimento assim mais específico, tá? Para quem está com dúvida aí, então. Então, função. Na matemática, função corresponde a uma associação dos elementos de dois conjuntos. Ou seja, a função indica como os elementos estão relacionados, tá? Uma outra forma de eu estar falando aqui que é função, eu posso falar que função é uma relação de dependência, tá, gente? É uma relação de dependência de duas variáveis, tá, gente? De duas variáveis. Essas duas variáveis são x e y, tá? Então, essas duas variáveis x e y, o y, tá? Que é a mesma coisa que f de x, é a mesma coisa. Tanto faz eu escrever y como f de x, é a variável que a gente chama de dependente, tá? É a variável dependente. Porque os valores de y dependem dos valores de x, tá? Então, a função a gente pode definir como uma relação de dependência de duas variáveis, x e y. O y é a variável dependente e o x é a variável independente, não depende de ninguém. O x não depende de ninguém, então ela é independente. Então, o que ele fala aqui, tá? Na matemática, a função corresponde à associação de dois elementos, de dois conjuntos. Esses conjuntos A e B é x e y, tá? Então, a função indica como os elementos estão relacionados. Então, essa relação de dependência, x e y. A variável dependente são os valores que dependem, tá? Os valores de y dependentes dos valores de x, ok? Então vamos aqui no nosso primeiro exemplo. Esse exemplo aqui eu retirei do livro seus aí, livro texto de vocês, tá? Então tempo e espaço. Então o que ele fala aqui, tá, gente? Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros, tá? Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante, tá, gente? Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância já percorrida pelo ciclista. Então, se ele anda lá a cada minuto 600 metros, no início ele estava lá não tinha andado nada, né? A cada um minuto ele anda 600 metros. Então, no tempo 1 ele está a 600, no tempo 2, 1.200, no tempo 3, 1.800, no tempo 4, 2.400, tá? Então, a distância aqui vai ser o quê? Vai ser o instante, o tempo, tá? Vezes 600, tá? A distância vai ser igual ao tempo vezes 600. Ou seja, a distância a distância em 3 minutos. A distância em 3 minutos. A distância em 3 minutos, eu vou fazer o que para calcular? Em 3 minutos, a distância lá em 3 minutos vai ser 3 vezes 600, que vai dar quanto? 1.800. Ele vai estar em 1.800 metros, tá? Que é o que está mostrando aqui. Em 4, e assim sucessivamente. Então existe aqui uma relação, olha, uma fórmula matemática aqui, tá? Em que está associando quem? A distância em função do tempo, tá, gente? Então aqui, quem depende de quem?
A distância depende do tempo ou o tempo depende da distância? Aqui no caso, a distância que depende do tempo. Então, no nosso caso aqui, a distância vai ser quem? A distância vai ser o y, ou seja, vai ser o f de x, porque a distância depende do tempo. E o t, ele vai ser o x, tá? Então, a lei matemática que define essa função vai ser o f de x, que é a distância, é igual a quem? 600 vezes x, tá? Então, essa é a lei matemática que define essa função, tá? Ou seja, os valores de y, isso aqui, olha, f de x é a mesma coisa que y. Isso aqui poderia ser assim, ó, 600x. Então, é a fórmula matemática que define essa função, tá? Então, o que ele fala aqui, olha, a cada instante t, ou que aqui no caso que vai ser independente x, corresponde a uma única distância y. Dizemos por isso que a distância é função do instante, né? Que a distância é função do instante. A fórmula ou lei que relaciona y com x é y igual a 600x, tá? Com y em metros e x em minutos. Então, função é relação de dependência de duas variáveis, x e y. O y é variável dependente, a que depende dos valores de x. Ok, gente? Continuando. Então, no dia a dia nosso, a função é muito utilizada. Por exemplo, aqui, a sua conta de energia, tá? Eu peguei aqui a minha conta, tá? A conta minha de energia aqui, tá? A de vocês também é a mesma coisa. O valor que você vai pagar depende de quem? Da quantidade que você gasta, de quilowatts, tá? Aqui, a quantidade de quilowatts horas que você teve naquele mês. Então, por exemplo, aqui, olha, eu gastei no mês aqui 149, tá? Então, a quantidade que eu gastei, o consumo, né? Vamos chamar aqui de C de consumo. Consumo. O consumo foi de quanto? De 149, tá? E o valor que eu vou pagar, o valor, quanto que vai ser o valor? Todo mundo vai pagar o mesmo valor, gente? Ou o valor depende do consumo? O valor depende do consumo. Então, o valor que eu vou pagar vai ser o quê? Vai ser o 149, que é o consumo, vezes um valor. Que valor é esse? É esse valor aqui, ó. Tá? Esse valor aqui, que é o valor que você vai pagar por quilowatt-hora. Tá? Então, é o valor de quanto? De 0,93491749, tá? Fazendo essa conta aqui, vamos pegar aqui a calculadora. Então ficou 149 vezes 0,93491749 é igual aproximadamente, gente, olha, 139,30, aproximadamente 139,29, igual tá ali, tá? Então deu esse valor aqui que é o valor que eu vou pagar, ó, tá? Então deu quanto ali? 139,29. Valor aproximado, tá, gente? Valor aproximado, tá? Só que o quanto que eu estou pagando aqui no final? 151,38. Ou seja, o valor final vai ser aquele valor mais as taxas, né? Mais a contribuição que eu tenho que pagar aqui, olha, contribuição de iluminação pública, são impostos que você tem que pagar, mais o valor fixo de 12,09. Ou seja, 139,29 mais
12,09, que vai dar um valor de quanto? Então, esse valor aqui, aquele valor ali, mais 12,09 é igual. Não, vamos de novo aqui. Deu zebra aqui. 139,29 mais 12,09 deu igual a 151,38, que é o valor que eu paguei, tá vendo, gente? Esse foi o valor que eu paguei, 151,38 reais. Foi o valor que eu paguei naquele mês. Aí eu pergunto para vocês, todas as pessoas vão pagar o mesmo valor ou cada um vai pagar o valor diferente? Cada um vai pagar um valor diferente, de acordo com quem? Com o consumo, tá? Então eu pergunto para vocês, quem depende de quem? O valor que você vai pagar depende do consumo ou o consumo que depende do valor? O valor depende do consumo. Então o nosso valor aqui, o nosso valor que vai ser o y, vai ser o f de x, tá? Então para escrever essa equação matemática seria quem? O consumo, que eu chamei de y, vai ser igual a quem? Ao consumo, que no caso vai ser x, vezes esse valor de 0,93491749 mais as taxas fixas ali, que foi de quanto? De 12,09. Então, essa é a equação matemática para calcular o valor de cada um, tá? É a equação matemática que vai nos dar, é a lei que define, é a lei da função para o cálculo de quanto que cada uma das pessoas irá pagar, de acordo com o seu consumo. É a lei da função aqui, é a lei da função para o cálculo aí de quanto que cada cidadão vai pagar de acordo com o consumo, tá ok, gente? É a equação matemática. Então, o estudo de função é importantíssimo aí no dia a dia nosso, tá? Principalmente vocês aí que são da área técnica, tá ok? Continuando aí, gente, no nosso estudo de função. Então, a gente vai também estudar aqui a noção de função através de conjuntos, tá, gente? Então, quando nós estivermos trabalhando aqui com conjuntos, tá? Nós temos que entender quando que cada relação será função ou não. Então, o que ele está falando aqui? Dados dois conjuntos A e B. O que são A e B? A e B é o conjunto A aqui, que são os valores de x, tá, gente? Então, o x vai para o conjunto B virando y, tá? Então, de A para B. Sempre o A é x, gerando do outro lado o y, tá? X é o A e y, tá? Vai estar no B. Então, dados dois conjuntos A e B, uma relação de correspondência que associa cada elemento de x. Então, aqui, olha, x pertencente a A, um único elemento de B recebe o nome de função. Eu vou escrever isso aqui em outras palavras, tá, gente? Então, dado uma associação qualquer aqui, uma relação de dois conjuntos, será a função se. Então, só vai ser função se. Será a função se todos os elementos, presta atenção nessa palavra aqui, ó, todos, tá, gente, ó, todos os elementos do conjunto A tiver uma única correspondência no conjunto B.
Então, todas as relações, cada uma, né, só será função se todos os elementos do conjunto A tiver uma única correspondência no conjunto B. Tá, gente? Então, todos os elementos do conjunto A tiveram uma única correspondência no conjunto B. Então, vamos verificar isso aqui. Vamos verificar se cada uma dessas relações abaixo é função ou não. Nessa primeira aqui, é função ou não? Não é função. Não é função. Por quê, gente? Olha, se você verificar aqui, o elemento 3 do conjunto A não tem correspondência no conjunto B. Então, não é função. Por quê? Para ser função, todos os elementos do conjunto A têm que ter uma única correspondência em B. Então, isso aqui não é função. Vamos para esse de baixo aqui. É função ou não? Verificando aqui, o que nós podemos verificar? O elemento 1, ele tem o quê? Duas correspondências no conjunto B. Então, isso aqui é função ou não? Então, não é função. Por que não é função? Porque cada elemento do conjunto A tem que ter uma única correspondência em B. Como um tem duas correspondências, então não é função. Vamos para esse caso aqui. É função ou não? Verifique que todos os elementos do conjunto A têm uma única correspondência no conjunto B. Então, é função? É função. Então, é função. Então, gente, se é função, ele tem domínio, imagem e contradomínio, tá? O que é domínio? Domínio são os valores de x, tá? Domínio são os valores de x, ou seja, são os elementos do conjunto A. Nesse caso é quem? 0, 1, 2 e 3. Então, domínio são os valores de x. Contradomínio. Contradomínio é o conjunto B inteiro, tá, gente? Contradomínio vai ser o conjunto B inteiro. Então, são quais elementos? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. E a imagem são os elementos do conjunto B que têm correspondência. Ou seja, são apenas os elementos que receberam flechadas. Então, são quais elementos? 0, o 1, o 2 e o 3. Nesses conjuntos aqui, tem domínio, contradomínio e imagem? Não, porque não é função, então não tem. Tá? Vamos para esse quarto caso aqui, gente. É função ou não? Vamos verificar. Todos os elementos do conjunto A têm uma única correspondência em B. É função ou não? É função, tá? É função. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A têm uma única correspondência no conjunto B. Aí vocês vão falar assim, mas o 0 recebeu duas flechadas. Mas não depende de B para ser função, só depende de A. Vocês têm que analisar o conjunto A. Tá? Para ser função, todos os elementos de A têm que ter uma única correspondência em B. Então, se é função, tem domínio? Tem. Domínio são os elementos do conjunto A, ou seja, são os valores de x. Quais são os valores de x? 0, 1, 2 e 3. Contradomínio. Contradomínio são os elementos do conjunto B. Todos eles. Então, são os elementos menos 1, 0, 1, 2 e o 3. E a imagem? A imagem são os elementos do conjunto B que receberam flechadas, que têm correspondência. Quais os elementos que tiveram correspondência? Menos 1, o 0 e o 3. Os elementos 1 e 2, como não tem correspondência, eles não fazem parte da imagem. Ok, gente? Continuando. Desses casos aqui, isso é um exercício do livro,
tá? Ele quer saber qual é a função e qual não é a função. Então, essa letra A é função? Sim. É função. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A têm uma única correspondência no conjunto B. A letra B é função? Também é. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A têm uma única correspondência no conjunto B. Na letra C, é função? Não. Porque se você observar esse elemento aqui, ele teve o quê? Mais de uma correspondência no conjunto B. Então, nesse caso, não é função. Na letra D, é função? Também não. Por quê? Se você observar esse elemento aqui, ele não teve correspondência no conjunto B. Então, nesse caso, não é função. Ok, gente? Próximo. Desses casos aqui, quem é função e quem não é função? Então, nessa letra A, é função? Sim. É função. Tá? Você pode escrever assim, quando for função, assim, ó. É uma função f de A em B. Tá? Se é função, quem é o domínio? Domínio aqui para a primeira vai ser quem? Menos 1, 0 e 1. Contradomínio. Contradomínio é o conjunto B inteiro. Ou seja, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem são quais elementos? Menos 1, 0, o 1. São só os elementos que receberam flechadas. Lembrando que domínios são os valores de quem, gente? Domínios, sempre que falar domínio, são valores de x. E a imagem e contradomínio são valores de y, tá? Imagem são os valores de y. Na letra B, é função? Não. Por quê? Se eu tivesse que justificar, porque o elemento 0 tem mais de uma correspondência no conjunto B. Na letra B, C é função? Sim. Por quê? Se eu tivesse que justificar, porque todos os elementos do conjunto A têm uma única correspondência no conjunto B. Quem é o domínio? Menos 1, 0 e 1. Quem é o contradomínio? Contradomínio é todo o conjunto B, ou seja, os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a imagem? A imagem são só os elementos que receberam flechadas do conjunto B, ou seja, menos 2, 0 e 2. Na letra D, é função? Não. Por quê? Se eu fosse justificar. Porque o elemento menos 1 não tem correspondência no conjunto B. Próximo aqui, nesse exercício, foram dados os conjuntos A e B. O conjunto A é formado por esses elementos, o conjunto B por esses elementos. Então, o que ele pede? Determinar a relação definida. Então, uma relação definida pelos pares ordenados x e y pertencentes ao produto cartesiano AB, definido por essa lei aqui, 2x mais 3. Então, o que ele pede? Faça o diagrama de setas e responda se corresponde ou não uma função. Explicar a resposta em caso afirmativo, se for função, determinar domínio, imagem e contradomínio. Então, o que ele pede, gente? Foi dado aqui os conjuntos A e B. Então, eu vou fazer aqui o diagrama, tá? Diagrama de Venn do conjunto A, que é formado por quais elementos? 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B formado por quem? 0, 5, 7
9, 11, 13 e 15. Então, o que ele pede? Fazer o diagrama de flechas, ou seja, ligar os elementos de A em B, tá? Mas eu vou ligar através de quem? Dessa relação, através da lei que foi dado aqui, a lei da função, ó. A lei é o seguinte: y igual a 2x mais 3. Esse y é a mesma coisa que f de x, tá, gente? Então, o que ele quer? Ele quer levar esses elementos de A para B. Como que eu vou levar esses elementos? Através dessa relação. Então, eu vou fazer lá o f de 1. O que é o f de 1? É o valor de y para x igual a 1. Então, eu vou substituir aqui. 2 vezes 1 mais 3, que vai ser igual a 2 mais 3, que deu quanto? Deu 5. Então, quando x foi 1, o nosso y deu 5. Então, o 1 virou 5. Próximo, o f de 2. O f de 2 vai ser igual a quem? O f de 2 vai ser igual a quem? A 2, vou substituir lá na lei. Vezes 2 mais 3. É o valor de y para x igual a 2. Ou seja, 4 mais 3, que é igual a 7. Ou seja, é como um par ordenado aqui, tá, gente? É um par ordenado. Isso aqui é um par ordenado, ó. X, y. Primeiro par ordenado deu quem? 1 para x e 5 para y. O segundo, 2 para x, 7 para y. 2, 7. Então, 2 deu 7. Próximo, para x igual a 3, eu vou calcular o valor de y. Então, eu vou calcular y. Isso aqui é o valor de y para x igual a 3. Aí, eu vou substituir na lei. Então, vai ficar quem? 2 vezes 3 mais 3. Ou seja, 6 mais 3, que deu igual a 9. Então, para ordenado, deu quem? 3 para x, 9 para y. 3 e 9. Próximo, f de 4. O f de 4 vai ser igual a quem? Vou substituir lá na lei. 2 vezes 4 mais 3. Ou seja, 8 mais 3, que deu igual a 11. Para ordenado, 4 e 11. Então, quando o x foi 4, o y deu 11. Também tem correspondência. E o f de 5. Ou seja, o valor de y para x igual a 5. O valor de y para x igual a 5 vai ser 2 vezes 5, substituindo lá, mais 3. Ou seja, 10 mais 3, que deu 13. Para ordenado, 5 e 13. Então, 5 virou 13. Então, aqui, os valores de x virando quem? Y. De que forma? Através dessa lei aqui, tá? Então, o que ele pediu? Para fazer o diagrama de flechas, tá? O diagrama de setas e responder se é função ou não. Isso é uma função? Isso é uma função. Então, aqui na letra A, é função? Sim. Isso aqui é uma função f de A em B. É uma função. É função. F, dois pontos, de A em B. Por que é função? Para justificar, ele pediu aqui, olha, explique sua resposta, né? Ele pediu para explicar a resposta. Por que é função? Porque todos os elementos do conjunto A tem uma única correspondência
correspondência no conjunto B. Todos os elementos do conjunto A têm uma única correspondência no conjunto B. Então tá aqui a explicação, tá? Em caso afirmativo, é afirmativo ou não? É função. Determine. Então, se é função, tem domínio, tem contradomínio e tem imagem. Então, quem é o domínio? O domínio daquela função são os valores de x, são quais? É o conjunto A inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Pediu contradomínio. Quem é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto B inteiro. Ou seja, 0, 5, 7, 9, 11, 13 e o 15. E também nós temos a imagem. Quem é a imagem da função? A imagem são os elementos que tiveram correspondência do conjunto B. Ou seja, 5, 7, 9, 11 e o 13. O 0 e o 15 não entram por quê? Porque eles não tiveram correspondência. Tá ok, gente? Então, com isso, aí nós encerramos essa aula, tá, gente? Sobre função, que é uma aula resumo muito importante aí para que vocês possam caminhar aí no estudo seus aí, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá no fórum, que eu vou procurar ajudar vocês aí. Então, bons estudos para vocês aí. Fiquem com Deus.